Tema Pequenas e Grandes Revoluções na Escola, chamamos ao palco o Ricardo Semler. Ricardo é CEO e sócio majoritário da empresa Senco S.A. e diretor da Fiesp. É formado em Direito pela USP e em Administração de Empresas por Harvard. É autor de best-sellers no Brasil e no exterior, como Virando a Própria Mesa e 7 Days Weekend. Em 1990, criou a Fundação Houston Semler com o objetivo de pesquisar e contribuir para a busca de soluções e inovações para a educação no país. Também é criador do projeto Lumiar Sinapses. Ricardo Semler, com a palavra. Obrigado. Bom dia. Primeiro, preciso reclamar com a Positivo, que é sacanagem me botar depois do Nicoleles. Não inventei nada, nada vai sair andando por causa de mim. Mas quando penso um pouco no momento que a gente está em educação no Brasil, eu lembro um pouco da história do cara que vai pular de paraquedas e o pessoal ensina para ele, olha, só tem 3 coisas que você precisa aprender. Primeiro, para abrir o paraquedas, você aperta esse botão verde. Se não abrir, você aperta o vermelho. E quando você chegar lá embaixo, não sai andando, tal, que a Kombi vem te buscar. O cara salta, tal, aperta o verde, não acontece nada, não desespera, tem o botão 2, segunda coisa, o botão, aperta o segundo, não acontece nada, ele fala, agora só falta a Kombi não estar me esperando lá embaixo. E a sensação que eu tenho é que a gente veio da educação da paideia grega, do tutor, de um raciocínio que era uma educação para pouca gente, intelectual, passou por um momento de uma Idade Média em que muito foi perdido, foi retomado no Iluminismo com a ideia de que você precisa treinar o cérebro e que a educação é basicamente sobre o cérebro. E o cérebro também é naturalmente levado, como a gente ouviu muita gente dizer aqui, levado para as questões que você pode medir, e as questões que você pode entender. E o tal do mercado de trabalho que não existe há muito tempo. E que nós estamos ainda tentando criar escolas para criar pessoas para o mercado de trabalho que a gente não entende nem o atual, muito menos o futuro. E aí, num segundo momento, que é talvez o botão vermelho aí, Henry Ford disse o seguinte, não dá para fazer para todo mundo, você tem que fazer uma linha de montagem. E essa escola que nós conhecemos hoje é resultado disso. Ponto. Simplificando. Você tem uma linha de montagem que diz o seguinte, eu tenho milhões desses bichos que eu preciso passar para o tal do mercado de trabalho, como é que eu passo? Bom, então faz o seguinte, perguntou para a Universidade de Chicago em 1908, foi o ano da primeira linha de montagem do Ford, ele disse, como é que faz isso? É fácil, faz o seguinte, quanto tempo, qual é o attention span, quanto tempo uma criança consegue prestar atenção? 53 minutos foi a resposta naquele tempo. Tá bom. Quantos eu posso pôr na mesma classe? Bom, é o máximo que o professor consegue falar, sem falar muito alto, que consegue controlar a desordem, é uns 35. Bom. E como é que eu divido o conhecimento? Sei lá, pergunta para o biólogo, para o matemático, cada um desenha para você. Então, o seu biólogo, como é que é o negócio? Não, primeiro a ameba, depois isso, depois a divisão, vai embora. E a matemática? Não, primeiro adição, subtração, númerozinho, trigonometria, cosseno e cosseno, entendeu? Aí você diz, bom, então eu vou criar um negócio chamado currículo, eu ponho tudo isso lado a lado e vou gerar alguém que passou por tudo e que é absolutamente esquizofrênico. Necessariamente esquizofrênico. Porque ele passou por tudo aquilo porque ele saiu de uma aula de trigonometria 2, entrou numa aula de história do Japão, foi para um negócio de divisão da ameba, e aí ele tem que conseguir juntar isso. É absolutamente impossível, ninguém jamais o fez. A própria Universidade de Chicago passou a medir isso com o passar do tempo e concluiu que do currículo americano, que tinha 1.552 páginas que diziam, portanto, o que você precisava ensinar, em que ano, a que idade, e concluíram que o grau de retenção dos alunos que passaram por esse sistema era 6,7%. Ou seja, vocês estão num negócio que tem 92%, 93% de fracasso total. É isso que nós fazemos. Aí você diz, bom, quem é que vai pensar isso melhor para a gente? A gente fala, não, um bom jeito seria pegar consultores, pessoas acadêmicas, um bom jeito, que eu acho que agora é a Kombi, que não vai chegar, é o empresário, o cara que vem de fora e diz, não, isso aqui está tudo errado, peraí, deixa eu te ensinar. Gestão,
diretor, reciclar professor, entendeu? Só que este cara que está te ensinando tem quase exatamente o mesmo índice de fracasso. 91% das empresas não duram mais do que 20 anos. 91,1% das empresas... O cara que aprendeu que 91% do que faz dá errado, está ensinando para alguém com 93% de erro. Tem alguma coisa errada. Hoje, a ideia de você fazer uma melhoria marginal num sistema que é obsoleto por desenho, por arquitetura, é uma sandice. E nós estamos fazendo isso cada vez mais, porque nós estamos cada vez mais ansiosos pelo fato de que isto não está funcionando, e não é Brasil. Não há qualquer exceção no mundo, não há nenhum lugar no mundo, nem na Finlândia, nem em lugar desse, onde as pessoas estão absolutamente satisfeitas com o sistema educacional, ou acham, só que eles fizeram aquilo funcionar pelo sistema que alguém pediu. O OECD foi lá e falou, o negócio chama PISA, é português e matemática, 15 anos, bora. E aí, 4 dos 5 melhores colocados no mundo são ditaduras. Vocês pararam para pensar nisso? É isso que nós estamos tentando copiar. O PISA, quem melhor se dá no mundo é a ditadura comunista de Xangai. O outro é Coreia, em que o cara fica 12 horas por dia, incluindo o sábado, e ainda leva lição de casa. Isso nós estamos falando que é fórmula para gerar cidadãos felizes? Não, é uma fórmula para gerar um monte de gente que aprende a decorar durante 11 horas por dia e vai lá e faz uma prova de português e matemática e vai bem. Isto vai gerar gente pronta para o mercado de trabalho, para um mundo novo que está aí, não é possível. Vocês, quando entraram nessa profissão, vocês entraram nisso para dizer, bom, vou aprender a cartilha, vou aprender o método do direito, vou controlar esses meninos, vou não sei o quê? Ou vocês tinham um ideal? Esse ideal foi perdido há muito tempo atrás. E esse ideal de vocês foi juntado com crianças que não querem estar lá. Então se diz, por que as escolas se parecem cada vez mais com FEBEMs? Não é? Porque as FEBEMs foram melhorando. Não foram? FEBEM agora já não tem mais a torre, já não tem coisa. E essa aqui agora já tem detetor de metal, muros mais altos. Então elas vão se aproximar. Então a pergunta é, por que nós estamos fazendo isso? Porque eles não querem estar lá. Se deixar, eles vão embora. Então não pode deixar. Então, já que eles estão aqui por 13 anos à nossa disposição, o que nós vamos fazer com eles? Bom, vamos aqui. Está aqui toda a série de matemática, biologia, história, isso aqui, vamos dar. E aí, a cada tanto, a gente vai cometer uma fraude que todos nós combinamos, que é a seguinte, eu vou te fazer uma prova, porque o teu pai está perguntando, o prefeito está perguntando, todo mundo quer saber se você vai bem. Então é o seguinte, eu vou te dar uma prova de um material que é, no caso de internet, na comparação com a internet, em média, é uns 60 mil avos do que está disponível no Google sobre o mesmo assunto. Eu pego só aquele trechinho, eu te ensino, eu escrevo, você escreve, eu escrevo, você escreve, você escreve, você escreve, e no fim eu falo, agora, pronto, prova, vai cair só essas coisas aqui, porque se eu não disser o que vai cair, as notas vão ser horríveis. Então, eu vou fazer um conluio com você, eu te conto o que vai cair. E mais ou menos. Eu deixo um pouco de cola, tudo que ajuda. Eu deixo, quando é uma prova Brasil, eu deixo que os piores fiquem doentes, estranhamente, naquele dia. Não é isso? Uma coincidência. Não é? Aí termino esse negócio. Aí eu digo, puxa, gente, agora eu vou fazer uma curva que pega o melhor eu trago para cá, o pior eu trago para cá. Eu digo, olha, até que não está ruim, estamos aqui com 4,3, que é a média nacional. Bom, aí você para pensar e diz, não, alguma coisa está errada com isso. Como é que esse formato originou? Como é que as crianças aprendem? Eu tenho 5 bichinhos em casa. As pessoas me diziam o seguinte, precisa aprender a aprender e tal. Bom, quando você tem um que está começando a andar com 9 meses, você acha que você está ajudando ele a aprender a andar. Você está aprendendo a aprender. Como é que é? Você faz assim, não é? Vem. Alguém anda assim? Mas aí é assim que você ensina, não é? Será que eles já não vêm prontos para aprender a aprender de fábrica? Nós estamos aprendendo uma segunda língua, uma dureza, a terceira língua é um horror. Eles aprendem a falar. E você fica assim, pá,
pai. Ah, pai. E aí eles falam, peixe. Não é assim? Bom, então, tem alguma coisa acontecendo lá que nós não estamos capturando nesse mundo da escola. Eu tenho até um exemplo em casa, como é que essas crianças pensam. Nós tínhamos sempre um problema lá em casa, porque a Fernanda, minha esposa, sempre ficava muito ansiosa de viajar, ou mesmo ir para São Paulo, porque as meninas são muito pequenas, tem gêmeas lá de 2 anos e pouco. E aí, elas entendiam que tinha as babás estavam lá, depois folgavam, voltavam e tal. Mas, elas sempre muito ansiosas. E um dia desses, as duas estavam conversando, as gêmeas, e a mãe tinha ido para São Paulo, e uma delas perguntou, e ela falou, onde está a mamãe? E a Olivia virou e falou, claro, está de folga, né, Letícia? E daí em diante, nós resolvemos todos os problemas de aflição da mãe. Porque ela só falou, hoje a mamãe está de folga. Ah, tá bom, tchau. Nunca me deu mais problema, porque aquilo eles tinham entendido daquele jeito. Então, a formatação dessa escola, ela está passando por um momento em que a gente está sentindo aflição e angústia de que o sistema não funciona aqui, e nos Estados Unidos, e na Inglaterra, e no Japão, e há uma sensação de todo mundo de até 18 anos de idade que aquilo é uma tortura. Nós estamos praticando essa tortura com índice de sucesso baixíssimo, e nós estamos falando, bom, é o que dá para fazer, vamos reciclar um pouco, botar um pouco mais de computador. Um estudo da OECD demonstrou, com um estudo linear de 11 anos, que o uso do computador na escola não faz uma pequena diferença, ele faz 0 diferença. Ele fez 0 diferença no estudo linear deles de 11 anos em vários países. Nós estamos iludidos, achando que nós precisamos revitalizar, modernizar, reciclar um método que está completamente obsoleto, e é um pouco como botar um motor novo num Opala 76. E aí a gente fica lá lustrando, não, mas espera aí, dá uma lustradinha no Opala aqui que ele vai ficar mais bonito. Tem alguma coisa de errado. Esse desenho que está aí, que é um desenho de conhecimentos paralelos que alguém vai tentar juntar para um mundo que já não precisa mais daquilo hoje, muito menos quando as crianças chegarem lá, indica que precisa redesenhar isso do zero. E depois de ser mais ou menos 25, 30 anos de montar um sistema, um jeito de lidar com a empresa, onde a gente dizia, olha, não queremos forçar as pessoas a virem ao trabalho, a se vestirem de certa forma, a aprenderem, a nos perguntarem onde é que eles vão estar daqui a tantos anos, etc. E aí, encurtando uma longa história, fizemos durante quase 30 anos uma experiência que dizia o seguinte, olha, vocês são adultos, pelo amor de Deus, eu não quero contar quantos dias você precisa trabalhar, quantas horas, não preciso nem discutir quanto você tem que ganhar. Eu te dou todos os dados. Quanto ganha aqui dentro, quanto ganha lá fora, quanto ganha as pessoas acima, abaixo de você, quanto a gente consegue pagar, quanto a empresa ganha. E vai. E vamos tirar esses obstáculos, que são obstáculos de internato. Não é? As fórmulas que a gente tem e que os sindicatos são obrigados a exigir, e que as prefeituras e municípios e estados são obrigados a atender, e que o professor precisa, etc. Qual é a regra? Por que ele isso e eu não? Por que ela foi eu nisso? Por que ganhou um adicional de aquilo? Isso cria um engessamento extraordinário que faz com que você até fique numa zona de razoável conforto, mas uma zona em que você internamente não pode se sentir gratificado e feliz e dizer, foi isto que eu imaginei quando eu entrei no magistério ou quando eu quis ser professor. Não pode ser. Bom, então, depois de muitos anos disso, e com isso, vamos dizer, consolidado, ficou claro para mim que nós estávamos passando uma boa parte do tempo pegando pessoas que já tinham sido submetidas pelo sistema desde os 2, 3 anos de idade, fica quieto, senta aí, 53 minutos, está aqui, agora é aula disso, agora não sei o que, não sei o que, você não tem opção, você tem que. E essas pessoas chegando aos 17 anos de idade, para a gente perguntar o seguinte, bom, mas você quer o quê? O que você quer ser?